Olá! Este trabalho é um estudo do comportamento mecânico de concretos incorporados com vidro de garrafas. Eu sou a Letícia Martelo Pagotto, sou mestranda do curso de Engenharia Civil na área de estruturas da Unesp de Ilha Solteira. Também constituído pela Camille Letícia Cobori e o Mário da Silva Júnior, que são engenheiros civis. Essa apresentação ela está estruturada em 5 etapas. Primeiramente, uma introdução, que faz a apresentação geral do trabalho, mostrando algumas características do vidro, entre outros. O objetivo, que mostra o real objetivo pelo qual estamos fazendo essa pesquisa. A metodologia, que mostra os materiais utilizados e os métodos que utilizamos. Depois, os resultados, que mostra os resultados obtidos com os ensaios de resistência mecânica e a conclusão de todo o trabalho. Introdução. A crescente utilização dos recursos naturais não renováveis na indústria da construção civil vem se tornando cada dia mais preocupante, porque além da futura escassez desses recursos, há deterioração do meio ambiente. A conscientização da população em preservar o meio ambiente vem aumentando sensivelmente com as condições do meio, e a construção civil tem se tornado uma grande aliada desse problema, buscando uma utilização viável de materiais descartados para a produção de concretos e argamassas, entre outros. Entre esses materiais descartados pela população, existem as embalagens de vidro, que podem ser totalmente reaproveitadas no ciclo produtivo da reciclagem do vidro, sem nenhuma perda de material. A sua reutilização para a produção de novas embalagens consome menor quantidade de energia e emite resíduos menos particulados de CO2, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Como dado da Abvidro, no ano de 2007, 49% dos vidros descartados no Brasil eram reciclados. O vidro pode ser eficiente dentro da construção civil, quando utilizado para substituir areia e brita comumente utilizados nos traços de cimento, sem alterações significativas em sua resistência. Isso porque, dentre os componentes do vidro, eles têm algumas funções, que é a sílica, em 74%, vitrificante. O sódio, de 12%, baixa o ponto de fusão da sílica. O cálcio, em 9%, proporciona estabilidade. O magnésio, em 2%, resistência mecânica. E a alumina, em 3%, proporciona resistência. O objetivo deste trabalho é analisar a resistência mecânica de concretos produzidos com a incorporação de garrafas de vidro. Garrafas essas descartadas pela população, substituindo os agregados naturais do concreto, que são a areia e brita, pelo resíduo de vidro, nas seguintes granulometrias, considerada fina, de 4,8 mm, e grossa, de 19 mm, com a finalidade de uso estrutural. Metodologia. Os materiais utilizados para a produção deste concreto foram o agregado graúdo, que nós utilizamos a brita 1, o agregado miúdo, areia grossa, o aglomerante, que foi o cimento Portland CP2F32, e o resíduo de vidro, que foi obtido a partir das garrafas de vidro coletadas na cidade de Penápolis, São Paulo. Para a redução dessas garrafas nos resíduos de vidro que nós utilizamos para substituir a areia e brita do concreto, nós passamos por 3 etapas. Primeiramente, nós pegamos as garrafas coletadas e fizemos uma limpeza de impurezas, onde foram retirados os rótulos
e limpas as garrafas na sua parte interior, onde foram tirados restos de bebida, de medicamentos, entre outros. A segunda etapa foi a quebra manual, onde nós reduzimos as garrafas até o tamanho máximo que conseguimos. A terceira etapa foi a utilização do aparelho de abrasão Los Angeles, onde o material todo que pegamos da quebra manual foi colocado nesse aparelho na tentativa de reduzir ao máximo o tamanho dessas partículas de vidro. Assim que retirado o material do aparelho Los Angeles, nós encaminhamos toda essa amostra de vidro para serem peneiradas nas peneiras de granulometria. O material que foi passante na peneira de 4,8 milímetros, ele foi considerado como resíduo de vidro fino, que seria utilizado para a substituição da areia grossa no concreto. O material que ficou retido na 4,8 milímetros e passou na 19 milímetros foi considerado como resíduo de vidro grosso, que seria para a substituição da brita 1 do concreto. O material que ficou retido na 19 milímetros foi descartado. Definidas as amostras com as granulometrias a serem utilizadas neste trabalho, nós realizamos o ensaio de determinação da massa unitária desses materiais, de acordo com a metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da Norma Brasileira 7251, de 1982. Este ensaio ele foi realizado para realizar o cálculo do traço dos concretos. A brita obteve uma massa unitária de 1,364 kg por metro cúbico, a areia de 1,577 kg por metro cúbico, o resíduo de vidro fino 1,663 kg por metro cúbico e o resíduo de vidro grosso 1,333 kg por metro cúbico. Nós definimos 6 traços diferentes para comparação neste estudo. Primeiramente, foi o traço controle, que não havia nenhuma partícula de vidro, era somente o concreto convencional. Ele foi denominado de CV0. Depois, nós utilizamos 2 traços com o vidro fino. O CVF25, que é o concreto com vidro fino, na proporção de 25% de substituição da areia. E o CVF50, que é o concreto com vidro fino, na proporção de 50% de substituição da areia. Depois, nós realizamos mais 2 traços com o vidro grosso, que é o CVG25, que é o concreto com vidro grosso na substituição de 25% da brita 1, e o CVG50, que é o concreto com vidro grosso, na substituição de 50% da brita 1. E a título de estudo também, nós resolvemos substituir 100% da areia e da brita pelo vidro fino e o vidro grosso. Após calculada a quantidade de material de cada traço, foi a preparação dos corpos de prova. Eles foram executados e moldados de acordo com a metodologia da Norma Brasileira 5.738, de 2003. Após as 24 horas de moldagem, eles foram desformados e levados à cura em câmara úmida, permanecendo até as datas estabelecidas para ensaio, que são 7 e 28 dias. Após as idades de 7 e 28 dias definidas para ensaio, nós realizamos o ensaio de resistência à compressão.
onde os corpos de prova foram ensaiados segundo a NBR 5739 de 2007. Resultados. Nas tabelas a seguir são mostrados os resultados da resistência à compressão dos corpos de prova de concreto com 7 e 28 dias de idade. Aos 7 dias, os corpos foram rompidos e a resistência do CV0 foi de 15,50 MPa, o CVF25 12,70, CVF50 11,90 MPa, CVG25 12,55 MPa, CVG50 11,80 e o CV100 de 4,70 MPa. Decorridos os 28 dias, foram ensaiados outros corpos de prova, onde o CV0 apresentou uma resistência de 25,50 MPa, o CVF25 de 20,25 MPa, CVF50 de 20,75 MPa, CVG25 de 19,45, CVG50 de 19,80 e o CV100 de 7,30 MPa. Esta tabela mostra a perda de resistência que a substituição de agregados naturais pelos resíduos de vidro causou, quando comparados ao traço controle. O traço de substituição de 25% da areia pelo resíduo de vidro fino, aos 7 dias, teve uma perda de resistência de 18,1% e aos 28 dias, 20,6%. A substituição pelo vidro fino de 50%, aos 7 dias, teve uma perda de 23,2% e aos 28 dias, de 18,6%. A substituição da brita 1 pelo resíduo de vidro grosso com 25%, teve uma perda de resistência aos 7 dias de 19% e aos 28 dias de 23,7%. A substituição pelo vidro grosso de 50% teve uma perda aos 7 dias de 23,9% e aos 28 dias de 22,3%. E a substituição total da areia e brita pelos resíduos de vidro fino e grosso, o CV100, teve uma perda de resistência de 69,7% aos 7 dias e 71,4% aos 28 dias. A resistência à compressão aumentou do ensaio feito de 7 para 28 dias. Observando que os traços com 50% de substituição, o CVF50 e o CVG50, tiveram maior aumento de resistência que o controle. O CV0 teve um aumento de resistência de 64,5%, CVF25 de 59,5%, CVF50 de 74,4%, o CVG25 de 55%, CVG50 de 67,8% e o CV100 de 55,3%. Após a ruptura dos corpos de prova, que continham um resíduo de vidro grosso na sua composição, que eram os traços CVG25, CVG50 e CV100, nós podemos observar a falta de aderência entre a pasta de cimento e os resíduos de vidro, pois os pedaços de vidro se soltavam de maneira muito fácil do restante do corpo de prova. Conclusão. Nós podemos concluir que as substituições de 25% e 50% de agregado miúdo por resíduo de vidro fino foram viáveis, pois seus valores de resistência mecânica foram superiores ao mínimo necessário para o uso como concreto estrutural. As substituições de 25% e 50% com resíduo grosso
não chegaram ao valor mínimo de 20 MPa. Porém, pode-se considerar sua utilização para concreto não estrutural. Mesmo com os resultados satisfatórios, é necessário avaliar outras propriedades desses traços, que não foram levadas em consideração neste estudo. O traço com substituição total de areia e brita pelos resíduos de vidro, CV100, apresentou valores significativamente inferiores aos demais, o que mostra a inviabilidade do seu uso. Nos traços com substituição de agregado graúdo por resíduos de vidro grosso, foi observada a falta de aderência entre o vidro e a pasta de cimento, o que pode ser explicado pelo fato do vidro não apresentar uma superfície rugosa e porosa como os agregados naturais apresentam. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos como base para fazer esse trabalho. E mais algumas referências que também utilizamos. Muito obrigada pela atenção de todos.